A todos, ótima noite! Estamos no terceiro dia da Semana do Livro. Hoje, com um tema interessantíssimo trazido pela nossa especialista Adriana Batista, que é nossa especialista em constelações, celebrações sob o olhar das constelações. Eu vou chamar aqui nossa querida Vera Bernini para se juntar a nós. Já já a Adriana entra também ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, André. Obrigada, Miriam. Já mandei o convite para Vera, aguardando que ela aceite. Já chamo você também, Adriana. A Adriana preparou uma live riquíssima para gente. Eu estou super ansiosa. Eu vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou Clarissa Monteiro, sou especialista também da Universidade do Celebrante, com a aula de cerimonial e protocolo. E a Vera me convidou para mediar algumas das lives de hoje. Com muita honra, estou aqui desempenhando esse papel. Então, vamos lá. Vera Bernini. Por que será que a Vera não está conseguindo entrar? Eu vou chamar então você, Dri. Vamos lá. Convidei as duas já, gente. Boa noite, Sandra. Boa noite, Adriana querida. Boa Seja noite. muito bem-vinda. Ai, boa Finalmente chegou noite, esse tudo dia jóia. de falar sobre Romeu e Julieta, William Shakespeare. Imagina que responsabilidade. Não é? A ideia foi tudo sua. Pior que foi. Eu não tinha como não falar a respeito, sabe? Porque Romeu e Julieta fazem parte da minha vida, porque minha mãe é uma pessoa muito romântica e gosta muito do filme do Franco Zeffirelli de 68. Então, logo cedo eu vi Imagina. aquele filme. Boa Boa Olá! noite, noite! Vera. Olá, Adriana, olá, Clarissa, que alegria estar com vocês. Muito boa Alegria toda noite. nossa. Então, hoje nós vamos falar de Romeu e Julieta, o maior clássico de histórias de amor do mundo, né? Que lindo, Verdade. parabéns. Fique à Quer dar Sejam boa... todos vontade, muito então, bem-vindos. Dri. Sim. Vamos aproveitar esses momentinhos, né, Vera? Que a Vera gosta de dar uns recadinhos. Isso. Eu adoro pedir para vocês mandarem um monte de corações, mande os aviãozinhos para os seus amigos, convide todo mundo, porque vai ser uma live incrível. Vamos falar simplesmente de Romeu e Julieta e os olhos da constelação sobre este amor. Olha que lindo. Então, vale a pena, Exatamente. convide seus amigos, mande os corações, a gente adora ouvir os corações e nós podemos receber mais um convidado, né? Quer dizer, mais uma pessoa que querer entrar na live, pode pedir para entrar, a gente interagir, essa pessoa pode entrar, sair, entrar outra. Vamos interagir, porque é um tema extremamente emocionante. Maravilha. A Laís aqui já Vamos lá, tem assim, que Adriana, ela já querida. assistiu várias vezes as versões de Romeu e Julieta, que ela adora. Tenho certeza que vamos ter hoje vários fãs de Romeu e Julieta para ouvir, então, a versão da nossa especialista Adriana Batista a respeito do olhar das constelações sobre essa história tão intrigante. Adriana, fique à vontade. Gente, obrigada. Boa noite, Clarice Monteiro. Boa noite, Vera Benina. É um prazer estar aqui com vocês. Boa Um prazer, uma noite, querida. grande responsabilidade, É uma porque alegria e enorme é uma tê-la conosco. alegria, com certeza também, igualmente para mim.
E quero recomendar para quem está chegando agora, para quem não viu ainda a live de domingo, a live de ontem também, segunda-feira, as lives estão maravilhosas. Por isso que eu estou falando que é uma grande responsabilidade estar aqui nesse terceiro dia. Eu já fico imaginando como está o coração do pessoal que vem aí depois, porque domingo tivemos literatura infantil com o queridíssimo Luiz Puntel, autor de obra infanto-juvenil, da série Vagalume, que tem a memória afetiva, bárbaro, né? aí de várias pessoas dos anos 80. Eu, inclusive, sou dessa turma. Ontem tivemos a Clarice aqui, que falou sobre Brumas de Avalon e as celebrações medievais, inspiradas nas obras medievais. Sim. Gente, vocês têm que ver essa gravação. A Clarice e Vera, fantásticas, caracterizadas, a meia luz. Eu nem ousei procurar um figurino hoje. Ah, imagina. Hoje eu só não vim épica também por causa do frio, que eu tava morrendo de frio. Cheguei a pôr a roupa e eu tiritava de frio. Eu falei, não, hoje não vai dar. Gente, aqui olha, tem uma pessoa, a Silvânia falando, Adriana, como estou feliz em conhecê-la. Ai, que linda. Tenho muito amor pela Laíde, sua irmã. Gente, a Laíde está aqui também na audiência, minha irmã, e ela reivindicou, porque eu falei aqui que eu gostava do Romeu e Julieta por causa da minha mãe. Ela falou, não, eu também já assisti várias versões. Minha irmã também, que é consteladora familiar, é pedagoga sistêmica, que é constelação aplicada à área da educação, está aqui conosco. E está aqui a amiga dela, essa Silvânia querida, que mandou essa mensagem linda. E professor André Azevedo, que trio fantástico, gratidão, querido. E a Silvânia, ela é uma especialista da universidade também, que vai estar aqui na quinta-feira, né? A Rosânia. Quinta, Clarice. Rosânia. Não, então não é a Silvânia. Não, a Silvânia é outra pessoa. Silvânia, Rosânia. Tá desculpa, eu confundi. Já passei do ponto. Eu vou só ouvir. Falando sobre literatura de cordel. E na sequência, o nosso mestre André de Azevedo falando sobre Um Homem de Deus, de Gabriel Marcel. Vai ser imperdível também. Filosofia. E vai ser imperdível, incrível, maravilhoso. São dois temas apaixonantes, né? E para finalizar, né, na sexta-feira, teremos duas surpresas ao longo do dia no nosso feed. Então, fiquem ligados. E aí, às 8 da noite, teremos Elizabeth Silva falando sobre Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Uma explanação linda que ela tem para oferecer. E finalizando a nossa semana do livro, Luiz Puntel, que abriu a nossa semana do livro domingo, vai encerrar com chave de ouro, falando sobre Dom Casmurro, o romance de Capitu e Bentinho, respondendo a nossa pergunta: será que Capitu traiu ou não traiu? Aguardem sexta-feira. Vai ser incrível, vai ser incrível. E nós queremos, se o professor André de Azevedo puder participar mediando, né? Seria incrível. Fica aí o convite, professor. Desejamos, de todo o coração. O professor André está aí? Mande corações. Sim. Professor, se você aceitar o convite. Isso. Então, vamos lá. Inclusive, Adriana, querida. A gente fica aqui nessa... A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite. Quero dar as boas noites também para os nossos especialistas da universidade que estão aqui na audiência também, aos alunos da universidade e as pessoas que estão aqui conhecendo também, aos nossos amigos, pessoas que já estão seguindo o canal e quem veio também pela Semana do Livro. Todos muito bem-vindos. Espero que a gente tenha que eu possa, né, essa noite oferecer algo aí de novo para vocês, que eu tenho uma grande responsabilidade de falar sobre Romeu e Julieta pelo olhar da constelação familiar. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. E vou começar me apresentando, fazendo uma rápida apresentação. Eu também sou especialista da Universidade do Celebrante. Eu cheguei um pouco depois para oferecer esse curso
de celebração de casamento com base na filosofia das constelações familiares. Eu vou abordar um pouco como é que seria essa celebração no final, depois que eu falar dessa grande obra que é Romeu e Julieta. E sou consteladora familiar, trabalho na área de constelação familiar desde 2014 e tenho esse prazer de fazer atendimento individual e me especializei em relacionamento de casal, porque constelador de familiar, ele fala de família, então tá tudo, tudo acontece ao redor da família, né, do seio familiar. E essa parte do relacionamento de casal toca muito minha alma, não foi por acaso que eu me tornei celebrante de casamento também, né? Então vamos à obra. Sim. Gente, eu separei aqui uma surpresa. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Eu acho que não vai dar, porque eu estou aqui com o... Eu estou de... Como é que eu digo? Eu estou de fone de ouvido, né? Eu queria tocar um trechinho aqui da música do Romeu e Julieta. Eu vou ver se eu Quer consigo. desconectar o fone um pouquinho? Depois Isso. você retorna com o fone. Vamos. Vocês estão ouvindo? Que lindo! Sim. Sim! Esse é o tema de Romeu e Julieta do filme de Franco Zeffirelli, de 1968. E ficou mundialmente conhecido, né? O nome desse tema é A Time for Us. Inclusive, eu fiz até os stories hoje no meu perfil com essa música. E também não quero E nós deixar compartilhamos. Exatamente. Também não quero deixar de tocar aqui essa. Vocês ouvem essa? A versão moderna agora. Nosso... Eu tive que tocar essas duas músicas porque eu já vou começar aqui a live fazendo uma confissão. Porém, é uma confissão que honra o William Shakespeare, já que a gente está falando da obra dele. Minha confissão é que eu não li a obra. Provavelmente porque também é uma obra da dramaturgia, né? Então, aquela obra para teatro e tal, ela é mais cansativa de ler. E eu conheci mesmo, Romeu e Julieta foi pelo cinema, por dois grandes artistas. Então, o grande Shakespeare, né? A obra do grande Shakespeare, pelos olhos do Franco Zeffirelli, pelo filme de 1968, e depois, em 1996, veio essa versão do Baz Luhrmann, né, com Leonardo DiCaprio e a linda Claire Danes, com essa trilha sonora maravilhosa. Ambas as trilhas sonoras são maravilhosas, os atores são maravilhosos, as versões. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto tanto do tradicional, né? Eu, como uma boa consteladora, eu gosto da tradição e também eu gosto do moderno, né? Da inovação, porque eu acho que uma está a serviço da outra, a tradição e a inovação, elas andam de mãos dadas, né? E isso é uma das coisas que eu vou falar aqui, que é da honra aos antepassados. Então, essa questão da inovação, ela só tem futuro, ela só tem êxito quando ela honra a tradição, ela honra quem veio antes e trilhou o caminho, né? Estamos nós aqui honrando a Vera, diretora da universidade, que tem mais de 30 anos aí, realizando celebrações de casamento. Quanta coisa para aprender, né? E além de ser ela tradicional, gente, ela é uma mulher inovadora. Isso é fantástico. Fantástico. Então eu vim falando que... Sabe o que eu sinto falta? O quê? Que os nossos noivos, hoje, não usam mais os temas dos grandes filmes épicos, como Romeu e Julieta, e outros filmes tão marcantes da história, que hoje em dia não se usa mais. Mas, quem sabe, a gente pode inovar. Então, exatamente. Fica aí uma dica. Noivos que estejam assistindo essa live, aí, pessoas que vão se casar, olha, fica a dica.
Inclusive, eu vou até trazer uma curiosidade, ou melhor, duas curiosidades. A primeira é que o autor desse tema de Romeu e Julieta do filme do Franco Zeffirelli, Time for Us, ele é um italiano também, né? É o Nino Rota, sim. E ele ganhou o Oscar pelo tema de O Poderoso Chefão. Essa música foi original para Romeu e Julieta. E a segunda curiosidade, que eu achei muito interessante, que eu descobri hoje, que eu descobri estudando para essa live, foi que Romeu e Julieta não é de William Shakespeare. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Não. Pois é, ela é um conto ela é um conto italiano que remonta ali à antiguidade italiana, que foi passada por gerações. Inclusive foi escrita em prosa e verso antes de William Shakespeare, que escreveu a obra entre 1591 e 1595, porque ele foi aprimorando, né? Ele fez para dramaturgia essa obra e ele foi aprimorando entre 1591 e 1595, ou seja, final do século XVI. Então, eu achei isso interessantíssimo, gente. Remonta à antiguidade. Então, de domínio popular, na verdade. Exatamente, né? exatamente. Que levou o nome dele. É isso, mas peraí, vamos fazer justiça aqui. Ele tornou, além de tornar mundialmente conhecido, ele foi revista, a obra foi revista e ampliada por William Shakespeare. Ele enriqueceu os personagens, ele colocou o Paris, que é o pretendente da Julieta, ele também colocou Mercúcio e toda aquela disputa ali, ele apimentou a disputa da família. Então, ele merece a nossa honra, e como eu disse aqui, como eu sou uma consteladora, eu falo da honra aos antepassados, eu amo o Shakespeare por não ter lido a obra dele, mas foi uma obra feita para dramaturgia, e eu vi os intérpretes várias vezes, eu assisti esses filmes várias vezes, nas várias versões. E outra curiosidade é que em 1980, que essa obra ela foi gravada e foi representada no teatro diversas vezes ao longo do mundo, né? Pelo mundo inteiro, ao longo dos tempos. Inclusive, teve uma versão brasileira em 80, com Fábio Júnior e Lucélia Santos. Ah, que bonitinho! Uau! Exatamente, a Globo exibiu. Se vocês derem um Google lá, vocês vão ver o Fábio Júnior de cabelo Chanelzinho representando o Romeu. Imagina, bem cara de Romeuzinho mesmo. Não é? Eu vou ver, vou pesquisar. Pois é. Muito legal, que bacana. Legal, né? Essas curiosidades. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, aqui... Vou lembrar aqui, fazer um rápido apanhado. Eu quero ser o mais rápida possível para relembrar aí a obra, né? Porque... A história. Claro, a história, porque nem todos podem estar aí com essa história fresca na cabeça, ou alguns também podem até não conhecer os detalhes, ou não assistir o filme, ou não ler o livro, enfim. Verdade. Mas vamos lá. Sim. A obra se passa em Verona, né? Na Itália. Sim. Onde os Montecchios e os Capuletos, a família, né? Montecchios e a família Capuletos disputavam o poder. E isso era uma coisa comum realmente na Itália. Ali tinha essa disputa de poder. Tinha disputa por poder, era comércio, por prestígio. E acabava que havia assassinatos. Nessas disputas acabava havendo assassinato. O que provocava a tal da vendetta, né? Que era vingança. A outra família vinha e se vingava e matava o ente da outra família. E assim eles se perpetuavam esse ódio aí nas famílias. Então, a Julieta era uma Capuleto, né? E o Romeu Montecchio. Então, os Capuletos fazem um baile na casa deles, o Romeu vai de penetre, lá ele conhece a Julieta, e aquela paixão à primeira vista, né? Depois, após aquela festa, ele vai lá para aquela cena famosa, que ele vai para a varanda da Julieta, e ele escala, e ali eles fazem juras de amor, e acontece que no dia seguinte eles se casam ocultamente, né? Com a ajuda do... Sim. Exatamente. Pelo Frei Lourenço, né? Da história, gente. Um elopement. Frei Lourenço. Será que foi o primeiro elopement da história?
Olha, eu acho que O sim. primeiro Pelo menos Não, na é que história naquela época era literária. muito comum, Batidinha, né? talvez sim. E o mais Primeiro da famoso, É, com dramaturgia, certeza. né? Então ali o é. Romeu era confidente do Frei Lourenço, e o Frei Lourenço, olhando aquele amor, aquela paixão jovem, né? Ele ficou compadecido e fez aí esse elopement, essa celebração oculta, Esse caso. né? Escondida aí da família, Isso, mesmo porque famílias rivais, né? Sim. sim. E o que acontece é que, enquanto isso, aí a Julieta volta para casa, ainda sem os pais saberem, e daí ela descobre que ela foi, que ela foi, que o pai dela deu a mão em casamento, a mão dela em casamento para o Paris, né? Para o Sim. Paris, na verdade. E aí ela fica Desorientado. desorientada. Romeu fica sabendo também do que está acontecendo, e à noite, ou melhor, antes disso, tem uma disputa aí. O Romeu tá na rua com o melhor amigo dele, que era um cara assim meio louco, né? Um poeta de rua, Mercúcio. E aí o que acontece? Vem o primo da Julieta tirar uma satisfação com o Romeu, e ele já meio se sentindo da família, ele entrou naquele meio deixa disso, mas o Mercúcio falou que ele era meio que ele não estava honrando o nome dele, que ele estava envergonhando e que ele ia lutar em nome de Romeu. Então o Romeu não Sim, conseguiu demovê-lo, Teobaldo então mata Mercúcio nessa disputa, e Romeu, revoltado, vai brigar com Teobaldo e acaba matando Teobaldo. E o que acontece aí logo depois do casamento, do Romeu, esse casamento oculto, né, da Romeu e Julieta, é que o príncipe de Verona manda o Romeu para o exílio, né, e avisa para ele que se ele voltar lá sim, vai ser o último dia da vida dele, que é para ele viver no exílio. sim. E aí foi aí que a Julieta chora, né, e fica muito chorosa. E os pais até pensam que é por conta do Paris, mesmo assim ela é obrigada a casar. E o que acontece? E daí eles se viram meio sem jeito ali de até falar do amor deles, declarar para os pais, porque ele estava no exílio, ele cometeu um Sim, crime. Então, mesmo assim, o Romeu vai até o quarto dela e eles consumam o casamento, ele passa a noite com ela, eles consumam o casamento, mas no dia seguinte ele tem que ir para o exílio. E assim ele faz. E então o que a Julieta faz? Ela vai até o Frei Lourenço e pede ajuda para ele, vai aos prantos, pede uma ajuda, e o Frei, né, que ali é o amigo dessa garotada, ele sempre dá uma mão, sempre ele tem esse olhar aí para ajudar o amor, né, o amor entre os jovens, e ele dá uma fórmula para a Julieta beber, para parar a pulsação dela, e ela tipo entrar em coma por 48 horas. E assim, ela é dada como morta, ela é levada à cripta dos Capuletos, e enquanto isso, o Frei Lourenço manda um mensageiro para avisar o aqui. Romeu, para o Romeu ir lá buscar a Julieta, e assim eles viveriam felizes para sempre. Mas não é o que acontece, porque esse mensageiro desencontra do Romeu, um empregado do Romeu chega na frente e conta a tragédia, né, que a Julieta está morta. Então Sim, ali o Romeu vai aos prantos lá atrás da Julieta, já leva consigo um frasco de veneno, e quando ele chega lá na cripta dos Capuletos, quem está lá? O Paris. Daí eles lutam, ele mata o Paris, mais uma tragédia, né? que Tá é com o mais uma, pretendente, né, que é o da Julieta. pretendente da Julieta. Só nesse tempinho já foram três, né? Ah, pois é. E aí você vê, é uma tragédia mesmo, a Sim. dramaturgia, né? Sim, E aí ele se depara com a Julieta morta, toma o veneno, e quando ela e retorna da morre. fórmula, ela se depara com o Romeu morto. Daí ela pega aquele frasco, né? Tenta ainda beber do veneno, mas não sobrou nada ali para ela. Então ela pega o punhal do Romeu e dá fim à própria vida. E o que acontece é que a família dos dois, né? Tanto os Montex quanto os Capuletos chegam à cripta e veem os três mortos, né? O Paris, a Julieta e o Sim, Romeu.
E ali faz o cortejo, o Romeu ao lado da Julieta. Então o Frei Lourenço conta a história de amor entre os dois. E ali a família descobre que esse amor, né, ele terminou em tragédia por conta dessa disputa familiar. E a peça termina com o príncipe de Verona falando sobre os amantes. Jamais história alguma houve mais dolorosa do que a de Julieta e a do seu Romeu. E esse final triste, como ele não é totalmente triste, porque aí vem uma lição para as duas famílias, e as famílias Sim. fazem as pazes por meio dessa tragédia. As famílias se dão as mãos. E aí, sim. Então, esse é o fim da obra. E ela ficou conhecida como o arquétipo do amor juvenil, porque aquele amor proibido ou dificultado entre dois jovens, eles eram muito jovens. A Julieta tinha 13 anos, o Romeu eu não sei bem, porque naquela época as pessoas casavam assim muito jovens. Nossa, Exatamente. Eu não sabia que era tão novinha assim, não. Pois é. Eu lembro da história, mas nunca pensei que era tão novinha. Eu também não. Eu li isso, eu li hoje, eu não descobri a idade do Romeu, mas eu vi que a Julieta tinha 13 anos. E ali naquela época era comum, mas ao mesmo tempo que era comum, são pessoas muito jovens, realmente. E a idade da idealização, daquele amor para sempre, eu não vivo sem você, né? O nosso amor é eterno. E por isso que, como eles morreram ali no auge, né? Que é no auge dessa idealização do amor, esse amor foi eternizado ali no auge. E é por isso que virou o arquétipo do amor juvenil, né? E também, assim, ela fez uma obra que fez muito sucesso até a nossa atualidade, porque ela também denuncia essas convenções sociais, né? O poder, o casamento arranjado, que isso fica disputa, mais forte, né? Do que o amor. A disputa entre famílias, mais forte do que o amor, né? Então... E você sabe que eu tenho... não sei se cabe agora, mas eu tenho na minha família essa disputa. Nossa, claro que cabe. Super cabe. Eu acho que cabe, sabe por quê? A minha avó e o meu avô, por parte do meu pai, eles fugiram do Nordeste naquela época de Lampião, daquelas guerras familiares. Eram duas famílias, da minha avó e do meu avô, eram duas famílias em conflito. E eles fugiram para o Paraná e nunca mais voltaram sequer para resgatar qualquer herança, qualquer coisa, porque eram duas famílias abastadas na época. E eles fugiram por duas famílias e eles viveram. Em 1985, eu fui para Recife e a minha avó falou: minha filha, jamais você fale que é da família Alencar ou da família Peixoto. Uau. Porque um irmão da minha avó, ele foi para Recife e ele foi fuzilado na porta do avião. Nossa, olha. Nos anos de 1980. Nossa, me arrepiei. Tá? Então, é uma situação muito parecida. E minha avó e meu avô são os Romeus e Julietas brasileiros nordestinos que migraram para o Paraná. E eu sou fruto desse amor também, né? E que, graças a Deus, tiveram um final super feliz, né? Graças a Deus. Temos... Só 22 filhos. Olha, que maravilha. Somente 22 filhos. E você vê como... Que o meu pai é um dos filhos. Que lindo. Então, assim, foi muito bom você ter falado isso, Vera, porque, assim, voltando à constelação familiar, né, trazendo esse tema para a constelação familiar, a gente fala muito do amor do adulto, né? Tem a visão infantil e a visão do adulto. Então, esse casal foi muito adulto, seus ancestrais foram muito adultos, porque eles romperam com herança, né? Porque dentro da constelação familiar, o que é constelação familiar? Eu adoro olhar da constelação familiar para as heranças, porque diz que
Na lei dos homens, a gente pode até ter direito à herança. Mas na lei divina, na lei da vida, não. Como é que você pode ter direito a algo que você não batalhou por aquilo? Não veio do seu esforço. Então, essas disputas por herança, por exemplo, elas vão contra as leis da vida. A herança tem que ser vista como um presente. Então, esses dois, você imagina, abandonaram toda essa vida boa que eles tinham. Tudo. E eles começaram do zero, eles trabalharam na roça. Exatamente, que era o que aconteceria exatamente com Romeu e Julieta. Porque eles eram de duas famílias poderosas e eles iriam para o exílio, imagina. Eles iam ter uma vida bem modesta. Eu estava pensando sobre isso hoje, por isso que eu achei super interessante, Vera, falar isso, né? Porque eles iam... Olha, foi pertinente, né? Eu nem pensei em comentar, mas de repente a gente se viu na história, né? Colocou a carapuça, né? Você falou isso, Vera. Eu não, na minha família tem uma história de elopement também, mas a princípio não disputa familiar, mas porque a minha tataravó, eu acho que é tataravó, ela é avó da minha bisavó, né? Então seria a tataravó, né? Ela veio de Portugal e com o marido, né? O meu tataravô, e ele era nobre, né? Era normal e ela era nobre. Ela tinha um anel de ouro em cada dedo da mão. Só para você ter ideia. E daí eles vieram para o Brasil, se casaram e criaram a família linda deles, inclusive a minha tetravó, né, mãe da minha bisavó, ela veio a falecer quando minha bisavó ainda era muito novinha, acho que ela devia ter uns 3 anos, mais ou menos, e foram os avós que criaram ela, né? Então, tem a foto que tem da família são eles dois. Olha as histórias. Né? Sim. Se formos ver, cada um de nós que estamos aqui tem uma história a contar, uma história familiar, e que a constelação, ela vem harmonizar isso, né, Adriana? Exatamente. Olha que lindo. Harmonizar aquilo que passou lá atrás. Exatamente. Se a gente fosse avaliar, e que bom quando as pessoas vão buscar a nossa história, todos nós temos telhado de vidro, tá? Às vezes a gente assiste um noticiário, a gente vê ali mortes, tragédias, assassinatos, incestos. Gente, todos nós temos isso na nossa ancestralidade. Tá? Sim. A gente for olhar gerações e gerações para trás. Nós temos todas as alegrias e todas as dores. E a gente precisa honrar tudo, né? Por exemplo, estava fazendo uma reflexão, agora é dia 19 de abril, ontem foi o dia do índio, e que muitas vezes... Aniversário da minha filha. Ai, que linda! Parabéns para ela, Vera. Minha caçulinha, obrigada. E muitas vezes quando as pessoas ou honram, assim, às vezes acontecem as polaridades, ou não reconhecem os nossos antepassados, né, os índios, não só nossos antepassados, eles também são atuais, são nossos irmãos, somos a mesma nação, né? Claro. E também a mesma ancestralidade. Então, ou as pessoas não reconhecem, ou então tem alguma antipatia pela causa, ou então são contra os europeus que vieram aqui para o Brasil, quando estavam lá no início, quando construíram. Gente, nós somos filhos de tudo isso. Dessa disputa, dessa violência, das mortes, da construção. Assim, isso é nossa história, é o nosso passado, é como foi possível. E nós somos filhos de ambos, então não dá para a gente honrar os índios, a gente não honrar esses europeus que chegaram aqui. Sim, tá? com São certeza. ambas as coisas no nosso coração. E aqui, agora que eu coloquei a mão no coração, eu lembrei. Eu estou aqui com um colar honrando aqui minha mãe, como foi minha mãe que me passou esse amor por Romeu e Julieta. Estou aqui com o colar que mamãe me deu de presente. E como eu não pude me caracterizar assim como a Julieta, eu vim com uma taça assim, estilo medieval, para tomar água. Medieval. Que lindo! Uau! Nosso pessoal encanta, arrasa. Não, a gente precisa oferecer isso aí para a nossa audiência, não é mesmo? Sim. Então, assim, foi muito pertinente Vera falar dessa tragédia,
entre famílias, né? Essa disputa entre famílias, não tragédia, essa disputa entre famílias, porque exatamente é o pano de fundo aí da tragédia de Romeu e Julieta, né? Sim. Foi por isso que ocorreu a tragédia, foi por essa disputa familiar. E eu quero começar olhando para essa disputa entre famílias, como é que a constelação olha para isso. E tem um livro do Bert Hellinger que é muito interessante. O Bert Hellinger foi quem desenvolveu as constelações familiares, para quem não conhece essa filosofia. E ele escreveu esse livro aqui, Conflito e Paz, uma resposta. Para quem não conhece, eu recomendo. É uma obra muito profunda e que eu queria trazer algumas reflexões aí para a gente filosofar aí a respeito desse conflito familiar, né? Porque em alguma instância pode estar aí nas nossas famílias também, na nossa vida. O que acontece? O Bert Hellinger diz que na origem de todo conflito existe uma frase oculta que é: eu sou melhor do que você. Sim, verdade. Todo conflito nasce de uma falta de humildade. Meu time é melhor do que o seu. Minha religião é melhor do que a sua. A minha família é melhor do que a sua. Os meus valores são melhores do que os seus valores. O julgamento, né? Exatamente. Nasce aí do julgamento e dessa prepotência, dessa falta de humildade. A gente precisa olhar que todos nós aqui estamos no mundo ideal, dual, todos nós estamos no mundo dual, buscando crescimento, e cada um tem o seu contexto. Vou até trazer uma frase do meu pai, né, que honrando meu pai, ele dizia o seguinte: não sou melhor nem pior do que ninguém, sou apenas diferente. Exato. Meu pai não só falava isso, ele vivia isso. Se chegasse a pessoa mais rica da cidade, entrasse na nossa casa, meu pai ia tratar como um príncipe. Mas se chegasse a pessoa mais pobre, meu pai também ia tratar como um príncipe ou uma princesa. Meu pai ele acolhia as pessoas muito bem. Mas assim, aquela mesmo amor, aquela mesma atenção que ele dava para a pessoa, né? Muito poderosa, muito importante, ou muito rica, ele também dava para a pessoa mais humilde quando chegava lá em casa. Então, ele trazia muito essa questão do contexto, né? Gente, eu estou ouvindo um eco, vocês estão ouvindo também? Eu acredito. Depois a gente vai fazer uns testes para ver se a gente consegue melhorar, mas eu acho que o áudio do celular da Vera, ele dá eco. Eu acho que a gente depois tem que testar, Vera, a gente usar fone no fone de ouvido, né? Eu estou ouvindo perfeitamente vocês. Não estou ouvindo. É porque a gente ouve o eco do seu celular. O seu áudio, será que eu baixar? A gente ouve. Você tem fone de ouvido, Vera? Tenta usar um fone. Eu tenho. Onde está, eu não sei. Tá. Vamos tentar usar amanhã para a gente fazer esse teste. Eu acredito que seja isso. Tá bom. Mas você vai ouvir a live, Vera? Sim, eu estou ouvindo normal. Ela está ouvindo. É porque acaba que às vezes o som, dependendo do aparelho, ele acaba ficando... Dá para ouvir quem está do outro lado, né? Aproveitando aqui a sua pausa, a Laíde Rocha comentou aqui: recomendo também o livro Para que o Amor Dê Certo, também de Bert Hellinger. Amor. Gente, quantos comentários! O meu aqui não está rodando, eu não vi. Tinha parado, eu estava até pensando. Né? Gente, aí eu pensei assim... Gente, ninguém tá interagindo. Ai, meu Deus. Tem muita gente aqui. A Miriam também, Miriam Generoso, nossa querida especialista, também entrou ali no meio. Eu não quis te interromper para dar boa noite para ela, mas boa noite a ela, a todos que entraram aí no meio da apresentação da Adriana. Então, gente, inclusive, hoje eu entrei no grupo do site Movimento Sistêmico, né, que é um grupo aí de consteladores, da querida juíza de direito Tatiana Colombo, né? Eu comecei ali logo no início, quando eu estava fazendo a minha pós em constelação familiar pela Helling, né? Eu fiz uma pós de direito sistêmico, né, que é a constelação aplicada ao direito. Sim. E ali eu conheci, nossa, pessoas maravilhosas do Brasil inteiro. Eu moro em Brasília, após era em São Paulo,
E aí eu fui convidada para escrever artigos, né? Para o movimento sistêmico, que nós temos um grupo. E hoje, quando eu fui divulgar a live lá para esse grupo de consteladores, de estudantes de constelação familiar, eu falei que eu ia falar sobre Romeu e Julieta. E uma colega, que é a Dani Migliari, que é a consteladora e também é escritora, ela mandou até um texto, ela falou, nossa, que interessante. Então, eu trouxe esse texto aqui para a gente também, eu não vou ler ele inteiro, que é um texto do Bert Hellinger. Bert Hellinger tem textos muito profundos, mas para a gente entender um pouco o que passa por trás desses conflitos, esse desejo de extermínio, sabe? Que isso está em nós. Né? A gente tem um pouco a ver com o efeito sombra. Então, eu grifei alguns trechos. Desejo de extermínio. No fundo da nossa alma, existe uma vontade arcaica de sobreviver desde o tempo do desenvolvimento humano, quando a sobrevivência do próprio grupo dependia da destruição do outro grupo que o atacava. Então, quando a gente estuda constelação familiar, a gente estuda muito essa consciência ancestral, de onde vem essa necessidade do pertencimento. E uma das 3 leis sistêmicas, né, que são as leis que regem as constelações familiares, não só as constelações, mas os relacionamentos humanos, né? Uma das leis é o pertencimento, e a gente tem o conceito de bem e de mal. Olha que interessante, gente. O conceito de bem e de mal não tem muito a ver com certo e errado. Quando a gente está falando do pertencimento ao grupo. Então, o bem é aquilo que garante o meu pertencimento ao meu grupo, e o mal é aquilo que põe em risco. Olha que interessante. Então, o desejo de extermínio, ele está meio ligado a isso, né? Aquele que pertence a outro grupo, né? Aquilo que ele é um risco para o meu grupo. Sim. Ele é um risco para o meu grupo. O meu grupo pode acabar se aquele grupo prevalecer, claro. Entendeu? Isso é a nossa consciência ancestral. É claro que se a gente fosse racionalizar, não, hoje em dia não faz muito sentido, mas é uma consciência ancestral. E por isso que a gente hoje está vivendo um momento aí de muitas polarizações, né? Então encontramos um exemplo disso na Bíblia, gente. Por exemplo, quando Deus ordenou as tribos israelitas, quando elas invadiram Canaã para conquistá-la, matá-los eis a todos, homens, mulheres, crianças e gado, como um holocausto para Javé. Então vocês veem, isso aí vem dessas tradições, do que era possível antigamente. Como eu falei antes, o olho do constelador, né, e também para quem está olhando para essa filosofia, a gente tem que ter esse olhar do contexto. É o contexto da época, né? O contexto lá no início dos tempos, né? Mas que isso também a gente pode ver ainda mais nos tempos mais atuais, como a Alemanha, né? E aquele holocausto horrível ali dos judeus. Sim. E o Bert Hellinger termina esse texto falando o seguinte: o desejo de extermínio é o pano de fundo e a motriz para a escalada de muitos ferimentos inofensivos nas relações de casal. Olha que interessante, né? Porque às vezes a pessoa briga, às vezes a gente briga ali na relação de casal e você quer revidar. Então ele fala para a gente se questionar: será que é só para manter um equilíbrio? Ou tem realmente uma vontade ali, um impulso de destruição, sabe? Aquela, principalmente pessoas quando se separam, né? Quando tem fins trágicos, né? Ali aquele fim quando um não quer o fim um não quer o término do relacionamento, enfim. Então ele fala para a gente olhar para dentro, né? E quando conhecemos o poder do desejo do extermínio dentro de nós e nos lembramos da sua origem, nos tornamos mais cautelosos. Então a gente precisa abraçar a nossa sombra, reconhecer que sim, isso existe em nós, está aqui na nossa consciência ancestral. Eu também tenho esse desejo de extermínio, eu como todas as pessoas. Então quando eu aceito isso, é mais fácil ressignificar e se tornar mais cauteloso, sabe? Então equilibramos algo inofensivo com algo inofensivo e preferimos equilibrar com algo menos do que algo em demasia. Então, quando a gente tem essa consciência, se alguém faz um mal para a gente, e a gente tem essa necessidade de equilibrar, então a gente faz alguma coisa assim mais leve, não mais pesado, não igual, entendeu? Então, é isso que o Bert Hellinger fala, dessa consciência. E também, assim, tem outro texto do Bert Hellinger que é muito interessante, que também pode retratar essa disputa de família, que é o texto da indignação.
esse texto do Indignado é muito interessante. Por que eu trouxe o texto do Indignado? Pelo seguinte, o que acontece, o que o Bestseller também fala aqui nesse livro? O que acontece nesses conflitos de família? Eu trouxe até um exemplo, gente, não está no livro, mas é um exemplo que tocou meu coração falar para vocês. Vocês imaginem duas crianças brincando ali na rua, uma machuca a outra. Numa disputa, um xingou, o outro foi lá e bateu. Tá? Mas ali eles se equilibraram de alguma forma, né? Um magoou o outro e tal, aí depois um desculpa o outro. Crianças fazem muito isso. Agora vocês imaginam essas crianças indo para casa reclamando para os pais. Os pais, aí vem a reação dos pais. Aí você imagina, vão os pais para a rua e um pai bate no outro pai. A gente para pensar, o que tem esses dois a ver? Eles estão vingando algo que não aconteceu com eles, eles não estão equilibrando. Então, assim, teria sentido isso? Não teria. Não estão dando um bom exemplo para os filhos. Mas aí, do ponto de vista de como é que se fala? De equilibrar, não faz sentido. Ali, as crianças se equilibraram entre elas. Então, eu trouxe esse exemplo assim, só que primeiro eu olhei para os pequenos, para depois os pais, que fica mais claro. Para dizer que quando tem essa disputa entre família, ou então a disputa ali entre judeus e israelenses, disputas antigas que não se resolvem, eu lembro que na minha juventude eu até assisti um documentário que tocou muito meu coração, de um cineasta, né? Ele pegou crianças, as palestinas lá, israelenses, e colocaram para jogar futebol. E eles jogaram futebol, ficaram super amigos. Depois, quando ele foi conversar com as crianças e falou que os pais eram inimigos. Então, eles ficaram muito constrangidos, porque isso não está no coração deles, entende? Mas aí as pessoas crescem com esse preconceito. Então, eles estão com ódio contra o outro, mas o outro não fez nada de mal para ele. Foi a outra geração, entendeu? Sim. Então, isso também nas famílias é a mesma coisa. Essa coisa de honrar a outra geração, na morte, com a violência, não honra. Só perpetua a violência. Teve uma novela falando sobre isso, né? Sim. Foi é que a Juliana Paz era a boleira. Como é que é o nome dessa novela? Ela trazia um conflito, né? Ela também tem essa história lá no Nordeste. É verdade. Eram rivais e eram famílias de matadores, né? Então, um jurava o outro de morte, enfim, eles tiveram que se separar, também era um amor maravilhoso. Ela foi para São Paulo, conseguiu ganhar a vida, mas sempre com aquele fantasma da saga, da família, né, e do amor que acabou ficando para trás. Né? Exatamente. E é tão interessante, é tão forte isso, que eu não levo o nome da minha família. Nossa. Eu levo o apelido do avô do meu pai. O meu nome é Maroto, porque era o Coronel Maroto, porque eu não poderia levar o Alencar do meu pai e nem os Peixoto da minha avó. Nossa. Quer dizer, né? Da avó e do vô, né? Não pude levar esse nome, Alencar. E é um nome tão forte, né? Uma questão de sobrevivência, exatamente pela né? disputa familiar. Então, você veja que refletiu aqui, né, algo que aconteceu lá atrás. Exatamente. Isso não foi resolvido. E eu jamais pensei em constelar. Está aí um assunto que eu nunca pensei, mas é uma forma. Mas talvez, Vera, isso não precisa exatamente porque está pacificado. A família não levou adiante essa disputa familiar, como foi no caso aqui de Romeu e Julieta. Houve um fato, né, que foi a morte de Romeu e Julieta, que pacificou as famílias, né? A partir do momento que houve a união, pronto, tudo ficou desfeito. Não se repercute mais. Tá certo. Porque ali... E nos casamentos, nas celebrações de casamento, como que entra a constelação familiar? Então, eu vou puxar aqui como é que eu estou falando dessa questão? Inclusive, eu assisti a sua aula hoje, hein, Adriana? Como é que é? Eu assisti a sua aula hoje, da universidade. Você assistiu, que bacana! Gostou?
Sim, muito bom, muito bom. Para quem não conhece constelação, é muito interessante refletir a respeito. Eu já me constelei várias vezes, já participei de constelações inúmeras vezes. Eu amo constelações e sempre esse assunto me fascina. Então, eu recomendo para todo mundo, como você bem fala na aula, vou dar um spoiler, não é religião, não tem nada a ver com Não, misticismo, é ciência. Astrologia não não, tem nada a ver com Não é. astrologia. Apesar do nome ser não. constelação. Não é nada Não é astrologia, místico. não tem nada a ver com estrelas. Não, não. Eu estudei 1 ano e meio de constelação. Eu sou apaixonada por constelação. E eu acho que toda família deveria constelar. Eu acho, é opinião minha, que todo casal de noivos deveriam fazer a constelação pré-casamento, Nossa, também. antes do casamento, né? Eu Fantástico. acho que seriam casamentos mais Com harmoniosos, certeza. mais duradouros. Então, eu acho que realmente celebração de casamento, constelação familiar é a menina dos olhos, dos meus olhos, porque além da celebração, ter essa honra aos antepassados e honrar os valores, né? Porque também tem essa questão do pacote pré-nupcial, que a gente faz atendimento aos noivos, então a gente pode ali olhar para os emaranhamentos, né? A gente faz atendimentos individuais, né? Só do noivo ou só da noiva. Se for uma renovação de bodas também, a gente pode fazer ali, olhar para os cônjuges também, fazer essa constelação individual para cada um, para olhar para os emaranhamentos, porque muitas vezes a pessoa nem sabe, mas ela ainda está. Ela teve algum rompimento de vínculo ali com relação a um relacionamento passado e ficou alguma coisa mal resolvida, né? Então ainda pode ter aquele nó, aquele emaranhamento em relação a relacionamentos passados, em relação à família de origem, em relação à sua própria criança. Então a gente imagina, isso é lindo, o casal poder iniciar o seu casamento a partir do zero, né? Sem esses emaranhamentos, deixando as questões do passado ficarem no local onde pertencem, no passado, né? E o Sim, casal pode começar ali do zero com suas questões. Lógico, tem desafios? Tem, mas são os desafios ali do casal, do convívio, e não trazer essa carga, né? Como se fosse já começar um familiar, né? relacionamento já com um peso, né? Dessa carga familiar. Então, realmente, é muito bonito. Não apenas a celebração, como esse pacote anterior. Então, essa questão da honra, ela tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, porque a gente está falando da disputa familiar. Então, muitas vezes, os filhos, eles polarizam, né? Quando eles olham para os pais, ou eles querem romper totalmente, no sentido de tudo que vocês fizeram antes está errado, e de discriminar aquilo que os pais fizeram, ou Sim, então, os filhos são obedientes e não querem contrariar os pais, tá? Mas existe um caminho do meio, que é o caminho feliz, que é o caminho da honra, é falar assim, eu deixo com vocês a questão de vocês, né? Esses pais tiveram o contexto, então a gente tem que honrar e reconhecer que o contexto é deles, a causa é deles, e a gente pede a licença para fazer da sua forma, um pouco diferente, né? Então, são sim, essas falas. Então, eu estou falando isso porque a gente leva isso para dentro da celebração. A gente leva isso. Porque, assim, sim, embora a celebração ali, a gente sopra ali as frases para os noivos falarem para os pais falarem para os noivos, e ali, nessa cerimônia, tem muito disso, de honrar os valores que foram passados, tá? E de levar consigo só aqueles que não são conflitantes para o seu sim, relacionamento. Então, olha que bonito fazer isso de forma consciente. Sem Não é dúvida você alguma. renegar. E também, quando eu estava falando, essa disputa, a origem do conflito, também é sempre o que eu falei lá atrás, é uma falta de humildade, é um achar que é mais importante do que o outro. Eu sei mais do que o outro.
E isso tem no casamento, gente? Imagina se não tem. Quando a gente está construindo a nossa nova família, fala, não, na minha casa era assim. Aí o outro fala, não, mas na minha casa era assado, entendeu? Então, geralmente, no casal, geralmente quando a gente não... No casal, que não é raro, tá? As pessoas iniciando um casamento, muitas vezes, que a gente vê acontecer aí nas constelações familiares, que a gente vê aí nas terapias, é que às vezes tem um predominante, um que dá a última palavra, né? Um que pode estar ali num papel, num relacionamento ali de parentalidade, né? Como se fosse o pai do outro. Então, eles têm que ajustar esse equilíbrio, então esse acaba tendo a última palavra. Agora, Sim. se já levam essa consciência para o casamento de que nós estamos formando uma família ali, a gente não é A nem B, a gente é C, a gente também não é a B, tá? Uma nova família não é a junção da família A com a família B, porque não vem tudo, gente. Exatamente. Tem valores que vão ser conflitantes, e ali é preciso um jogo de cintura. A nova família vai criar novos valores, né? Exatamente. Ela segue adiante levando novos valores de Exatamente. vida. Então, eu trouxe aqui também esse livro. Eu acho que eu posso fazer um parêntese aqui? Claro. É um fato que ocorreu comigo. Quando eu e o Geraldo nos conhecemos, nós fizemos um planejamento de vida, de uma vida comum. E esse planejamento de vida comum, ele é muito sucinto, mas são valores que nós levamos e honramos há 50 anos, desde que nos conhecemos. Não foi desde que casamos, há 47 anos. E esses valores de vida, nós passamos nas nossas celebrações como 5 pilares de uma vida plena. Uau. Então, a gente passa adiante isso, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente planejou, viveu plenamente, e a gente agora passa adiante. E aí, é a minha mensagem ao casal de noivos, e quando eu faço, eu já tive muitos casais que começaram a pedir, Dona Vera, manda para mim por escrito. Fantástico. Nós queremos isso. Então, agora eu entrego por escrito para os meus casais. Então, você veja, eu trouxe valores, ele trouxe valores, nós criamos os nossos e levamos adiante. Aí os casais que nós celebramos podem ouvir esses valores, associar ao dos pais dele, dos pais dela, criarem os valores deles e levarem adiante. E assim os casamentos se perpetuam, são duradouros e são harmoniosos, né? Eu tenho um número para falar para vocês, eu posso? Claro. É um número absurdo, e vão falar que eu sou doida, que eu sou... vão falar que eu sou até prepotente, mas dentro da pesquisa que eu faço, e eu acompanho isso, 97% dos meus casais de noivos permanecem casados. Isso é uma coisa que me honra muito. Exatamente. Sabe? Me honra muito. Porque eu não celebro um número de casamentos pequeno. E o número de casamentos de divórcios é diminuto. É diminuto. É possível contar. Então, eu acho que tem a ver com a minha entrega a eles e a oração que a gente faz uma entrega realmente, e aquilo que a gente prega como exemplo. Então, nos nossos bate-papos, nós estamos juntos, eu e meu marido, com o casal que vai se casar. A gente bate papos ali, gente. Já teve casais da gente ficar 4 horas papiando e a gente não perceber. E não é falando só, não, é uma construção de uma vida comum. Então, pronto. E aí as coisas acontecem o que a Vera do jeito que trouxe acontece. aqui mostra pra gente o papel, a importância do papel de um celebrante.
A O forma que a celebrante, gente por isso que entrega. nós temos que preparar o ser humano celebrante, Exatamente. né? E imagina, Essa é a diferença. imagina celebrantes assim como a Vera, como a Clarice, como os especialistas da Universidade de Celebrante e outros que estão aqui nos assistindo, potencializando isso com esse Sim, pacote aí pré-nupcial, fazendo constelação dos noivos. Imagina. É isso, Adriana. Eu É sim. queria. essa que a gente pode levar para o mundo, né? Olha só essa É. oportunidade Nós vamos de fazendo a casamentos mais diferença, né? felizes. Exatamente. Porque o celebrante, ele tem um papel fundamental. Ele celebra, ele abençoa a união. Então, ele é um exemplo de vida. O celebrante, ele é um líder. As pessoas lembram. E a coisa mais gostosa é você, depois de 4, 5, 6, 10 anos, aquele casal que você fez a celebração, eles mandarem, olha a nossa renovação de votos, olha, nós estamos revendo, nós estamos relendo, nós estamos assistindo filme. Claro. Como eu recebi esse ano, esses dias, um casal falando, estamos comendo a primeira jabuticaba que plantamos na celebração do nosso casamento. A Lindo Clarissa viu, né, que nós demais. postamos isso. Eu também vi. Então, gente, isso não tem preço. Isso é praticamente você. Claro que não é a constelação, mas quando você é um celebrante, Claro. que você tem uma participação ali, um envolvimento muito grande, você praticamente constela, você Com praticamente certeza. aconselha, você praticamente se tornam pais com olhares de não pais, né? A Então, celebração de casamento é um dos ritos de passagem, eu diria, é o mais importante da família. Por quê, gente? Vocês sim, sabem para que servem as famílias? Olha só, qual é a função das famílias na vida? Passar a vida adiante. sim, Passar a vida adiante. exatamente. Então, pense, eu acho que, com certeza, de todos esses ritos de passagem, de todas as celebrações, é o mais marcante, é o maior serviço da vida, Sim, é construir família, gente. Olha o sim, peso disso. Então, é bom que os celebrantes tenham essa consciência. Olha, o momento da vida dessas pessoas, da humanidade, olha a sua prestação de serviço para a humanidade, né? Quão importante é esse momento, é se participar da vida dessas pessoas, né? E da maneira certa. Então, assim, eu não queria me alongar mais, que já deu 22 horas, mas eu quero terminar com o texto do Bert Hellinger. Constelação é um assunto que eu amo, dá para ficar falando aí horas. A gente tem que Mas programar vamos. uma outra live só sobre constelações mesmo, porque, Porque nossa, são muitos assuntos que puxam outros assuntos, mas eu quero deixar aqui um texto do Bert, porque o Bert Hellinger, né, quem desenvolveu as constelações, ele fala que nenhuma experiência de vida faz crescer tanto como o casamento. Ele fala que é o maior. Por quê? Porque ele, quando tem o amor, gente, o amor entre pais e filhos, filhos e pais, ele tem um amor incondicional, porque a natureza, né, tem a questão química, que já faz que a gente ame aquele ser ali de forma visceral, para que a gente, exatamente para que a gente proteja a vida. Agora, o amor entre homem e mulher é o mais desafiador, são duas pessoas, porque ali, os filhos, eles são uma parte da gente, eles são um pouco parecidos conosco. Agora, um homem ou uma mulher, criações diferentes, famílias diferentes, pensamentos, histórias, né? Então, é dos amores mais lindos e que faz mais crescer o relacionamento de casal. Por isso que eu tenho prazer e ser especialista em relacionamento de casal e levar isso adiante. Então, vou concluir aqui com um texto dele, que ele fala que esse amor é um amor, ele fala do movimento em sintonia com o espírito. É quando um pode falar para o outro: amo você assim como você é, exatamente como você é. Você é o certo para mim, tal como você é. Alegro-me com você, tal como você é, porque a alegria é a concordância mais bela.
Alegro-me com sua mãe, tal como ela é. E me alegro com seu pai, tal como ele é. Digo sim à sua designação e a seu destino, tal como é, independentemente do que isso possa me custar. Amo você e amo a mim mesma, e amo aquilo que me guia e guia você, seja lá qual for o resultado. Este é o amor em sintonia com o Espírito, um movimento de felicidade, uma outra felicidade, uma felicidade espiritual. É um movimento de amor que permanece apesar de tudo. Então, eu quero terminar com esse pensamento. A gente tem que amar o cônjuge com tudo que vem dele, o pai, a mãe. Você não precisa se entender bem com o seu sogro, mas você precisa honrar o seu sogro. Você precisa honrar as origens do seu cônjuge. Isso é fundamental. E tem uma coisa, se não fosse esses pais, ela não teria conhecido o amor da vida dela. Exatamente. Então, por isso tem que ser eternamente grato. Eu sempre falei isso pro meu marido. E eu falo que todo aniversário dele, eu agradeço aos pais dele por terem dado a vida dele e terem permitido que eu encontrasse nessa vida, né? E realmente é bem alinhado o que a Adriana fala. E eu queria agradecer as palavras que você colocou por mim mesmo. E eu acho que assim como eu me identifiquei, eu acredito que vários celebrantes ou futuros celebrantes se identificaram também, porque essa entrega que nós fazemos pré-casamento, assim como a Vera bem colocou, eu me vi na hora que você estava falando sobre a junção dos valores. Você fez até assim com a mão. Sim. E é exatamente isso que eu bato muito na tecla na primeira reunião que eu tenho com eles. Eu pergunto para eles, para cada um separadamente, quais são os valores que eles trazem da família deles, que eles vão manter como base para a construção dessa família que eles juntos estão fazendo. E aí eu pergunto para o noivo quais são os valores da família dela que ele admira. E pergunto para ela quais são os valores da família dele que ele admira. E eu uso essas respostas como base para extrair a essência do amor e a mensagem que eu vou transmitir durante a celebração. Porque eu tomo justamente isso como base que você estava falando agora. Eu falei assim, gente, que bom, porque estamos no caminho certo. Com certeza. Inclusive, com esse olhar, o constelador vai treinando esse olhar para a gente assim, eu quero ser parecido com minha mãe cada vez mais. A gente vai se conciliando num nível, são camadas e camadas, que a gente vai se conciliando com os pais, que a gente tem o prazer de parecer com eles. Então, aqui em casa, às vezes, meu marido era para mim e falou assim, olha a dona Anaísa, minha mãe chama Anaísa, se minha mãe estiver aqui vendo essa live, mãe, um beijo. Aí às vezes meu marido fala assim, olha a dona Anaísa aí, eu falo assim, eu tô parecida com minha mãe, ai que honra. Porque eu me pego falando exatamente as palavras que minha mãe falava. Eu me pego fazendo as coisas que ela fazia. Eu me gostoso, pego, né? Nossa, cada momento. Mas quanto mais o tempo passa, a gente mais se conhece, mais a gente honra mais isso, né? A mamãe estava aqui, eu não sei se ele tá na live, se a mamãe estiver aí, diz oi. E eu sempre fui muito tida como você parece muito com a sua mãe. E eu ficava, E hoje eu consigo me ver muito parecida com meu pai também, mas mais com o jeito dele do que com a aparência. Apesar de eu ser muito misturinha dos dois, mas o jeito, a imposição, a firmeza do meu pai. E eu honro
esse exemplo que ele me passou, assim como você acabou de falar, né? Nossa, que honra, eu me Mas pareço com isso, né? Eu sou exatamente. muito E assim, crítica, e o eu que a falo, gente que vê bom que eu sou crítica que nem meu pai, que bom, e que bom que eu posso conseguir ser ainda melhor, né? Aprimorar isso, né? Vamos lapidar um pouco mais, muito porque eu vejo bom. nos meus filhos essa lapidação. Eu vejo a minha Sim. filha Sim. hoje e penso, nossa, como ela me lembra a mim mesma na idade dela, só que ela é tão melhor do que eu fui. Ai, que bacana isso. E muitas vezes, quando os casais vão brigar, a máxima ofensa é falar assim: você parece sua mãe, É verdade. o marido. E a esposa fala para o marido: e você é igual seu pai. Então, gente, vamos refletir a respeito Verdade. disso, né? Como a gente pode É, ressignificar, a gente faz as pazes, né? Com os próprios pais, as pazes com os sogros. Outro dia eu estava assistindo um filme aí no Netflix e era o ápice ali da separação do casal, um jogando isso na cara do outro. Eu falei, gente, olha que interessante, né? A gente pode ressignificar isso daí. Verdade, verdade. Essa ressignificação, é, ela também traz essa conotação muito bacana das celebrações, né? Eu até trago isso para o meu casamento também, porque isso acontece, Olha né? aqui, alguém está falando aqui, eu falo isso para o meu marido, Eu olha falo com aí. meu marido, ó, viu? Não, não tem como não colocar a cara escrita. Só que essa É a ressignificação Tamara. Boa é noite, muito Tamara. legal, porque na hora, em vez da gente apontar, a gente pode simplesmente chamar a atenção para, porque quando a gente está repetindo um padrão, né? Eu acho que você deve usar bastante essa palavra, né? Aprendi em constelação essa questão de repetir padrões. Quando a gente está repetindo um padrão, é um sinal para a gente acordar, né? Isso sou eu, isso faz parte de mim, né? Eu preciso levar isso para frente ou eu quero quebrar Isso! esse padrão, Ai, Clarice, né? obrigada por perfeito. falar isso. Ai, Porque que quando bom! as pessoas. Obrigada, que veio ali já é um fio ali para eu puxar e falar o seguinte: gente, não é para a gente ser igual aos pais, é para honrar. O que acontece? É, Aquilo que você. Olha o que Jung falava, essa frase não é minha, é do Jung. Aquilo, acraseada, aquilo que você resiste, persiste. Então, se sim. você rompe, fala assim, eu não quero ficar igual a minha mãe, aí você vai ficar igual, porque o que acontece? Você desaprova no consciente e você honra no inconsciente, você ama no inconsciente. Então, como é que você ama? Repetindo o padrão. Exatamente. Então, Claro. entendeu? Então, assim, é honrar aquilo, algumas coisas, como a Clarissa falou, algumas coisas que você não gosta tanto, você fala, isso daqui é do meu pai, eu honro o jeito que meu pai é. Isso aqui é da minha mãe, eu honro. Mas eu posso fazer um pouco diferente. E você pacifica. E quando você pacifica no É. coração, você dá uma chance para que algo diferente aconteça. Agora, se você criticar, fazer exigência que eles sejam diferentes aí você mesmo, Aí o bicho aí pega, você fica repetindo padrão e não sabe porque por você quê. fica repetindo o padrão. A lei divina é divina, né, meninas? É Clarissa, divino. tem tantos Deus é comentários que eu perfeito, não né? pude ver. Sim, Não sei se a gente Sim. finaliza você lendo alguma coisa, porque as pessoas foram tão participativas, sim, tão interativas, eu acho uma pena se eu não conseguir, né, ficar sim. respondendo o tempo todo, mas se você quiser ler, se você quiser fazer uma triagem, ler alguma pergunta Eu de vou começar repente de para a trás para gente frente, então. terminar os trabalhos, né? Aqui esse último, né, da Rose Cunha. O que vê é que geralmente, peraí, o que vejo é que geralmente houve isso quem passou a vida reclamando do pai ou da mãe na cabeça do marido ou da esposa, Sim, né? É exatamente o que você estava falando exatamente. agora. Tem muitos É, comentários dizendo, concordando, é verdade, isso acontecia comigo. A Silvânia disse, eu honro meus sogros e vejo quanto meu esposo honra meus pais e meus irmãos. Olha que bonito, né? isso é Eu sou lindo do mesmo demais. pensamento. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo meu marido honrando a minha família e dando valor a eles, e isso realmente enche o nosso coração de amor, É, né? Pessoas amando o conteúdo da palestra, diz que é,
o marido é teimoso igual o pai dele, aí, ó, apontar o dedo. E faz parte, gente, é um processo de consciência, né? É um processo de consciência. Claro. Sim, sim. Aliás, os pais são espelho dos filhos, né? Então é normal você identificar padrões que acontecem com o pai no filho e assim sucessivamente, né? Ou Aqui a seja, Silvânia também comentou, acho muito importante que você falou sobre o casal começar a vida sem deixar amores mal resolvidos no passado. Acho até que perfeito. seja um dos pontos bem importantes. No caso, acredito, na constelação pré-casamento, né? Acredito que você estava muito mais se referindo. importante do que a gente pode imaginar. Porque esses emaranhamentos, eles ficam fazendo que a gente repita padrões inconscientes, a gente nem imagina o que está pegando. É muito interessante. E isso vai ser passado adiante, né? E isso é passado adiante. E vai ser passado porque adiante. é mal resolvido numa geração, a outra geração ainda pega. Porque não é não resolvido, né? Por isso que esse processo de cura é familiar. A gente já tem consciência disso, né? Quando a gente cuida de dependentes químicos, a gente vê que a família está adoecida, a família precisa se ressignificar aquilo. A família toda participa, né, daquele processo de recuperação. Isso, em todas as instâncias, gente, é assim. A família cura junto, entendeu? É por isso, aí não passa para outra geração, toda a família é curada. Perfeito. Isso é maravilhoso. Então, o ideal... Agora eu vou entrar num assunto... Olha, alguém falou que queria assistir todo dia uma palestra como essa. Tenho certeza que eu mudaria muito. Que lindo! Então, vou pedir, gente, aqui, vou pedir licença aqui para a Universidade de Celebrante. Minha página é Adriana Batista Oficial. E lá eu vou estar sempre falando de constelação familiar, de relacionamento de casal. Eu estou comprometida em trazer temas transformadores que com conteúdo ali gratuito, gente, as pessoas possam possa agregar valor na sua vida e já ter mudança nas lives. Então, essa é uma missão de vida. E é claro, eu estou desenvolvendo curso, mentoria para casais, mas independente. Sigam a página, mas só com conteúdo gratuito, você já vai ter essa mudança e vai ter uma abertura de consciência, gente. Elevação de consciência é muito importante para a gente expandir. Sem dúvida. Exatamente. Só para você ter uma noção, Adriana, está aqui, olha, algumas anotações, que eu tenho um casal que vai se casar dia 19 de setembro e eles serão constelados durante a celebração. Não por mim, por um constelador amigo da família, só que ele estava alinhando comigo, aí a gente foi sugerindo algumas coisas, e vai ficar uma celebração absolutamente incrível. Claro que não serei eu a consteladora, mas como eu já cursei parte do curso, né, já fiz parte do curso, eu vou ajudar ali na condução. E é totalmente, gente, maravilhoso um casamento aos olhos da constelação familiar, e a Adriana celebra casamentos aos olhos da constelação familiar. Mas, Adriana, nós não vamos falar hoje, porque é tema para outro dia, e nós temos uma novidade a respeito disso, né? Então, fique aí, surpresa! Tchan, 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 tchan! Porque é breve. Ai, eu adoro surpresa, eu adoro fazer cena. Porque em breve a Adriana volta para uma live para nós conversarmos de um projeto dela dentro da Universidade do Celebrante, voltado a casais e voltado a celebrantes. Maravilhoso. Tá certo, aí as mídias sociais, a página aqui, tá? A minha página, a página da Universidade, página da Vera, página da Clarissa, que a gente vai estar Isso. Com certeza. Tem muita coisa boa. Tem coisas incríveis chegando. Como diz a Vera, a Universidade do Celebrante é uma obra aberta. Obra aberta. Finalizada. Está sempre melhorando, recebendo os novos pintores. Exatamente. Os acordos que eu fiz hoje, que eu passei o dia inteiro, não vi celular, não respondi nada, nenhuma mensagem, porque as coisas que nós acordamos hoje para a Universidade do Celebrante
serão incríveis. Uau! Então, é uma obra aberta. Se você que não é celebrante ainda e sonha em ser celebrante, venha para a Universidade do Celebrante. Você vai ter uma capacitação completa. Se você já é um celebrante, você vai agregar muitos valores à sua carreira, porque nós tocamos em assuntos jamais tocados num curso de celebrantes de casamentos. Nós temos uma visão muito, muito aberta e vamos acolhendo e vamos trazendo especialistas, pessoas incríveis. Ontem eu acordei, a nossa aluna de Londres, em primeiríssima mão, nossa aluna que mora em Londres, ela vai fazer parte do Clube do Celebrante. Legal. Então, ela vem trazendo um tema atualíssimo, fantástico. Então, gente, Universidade do Celebrante veio para criar, para inovar, para enriquecer, para agregar valores e para valorizar a nossa profissão de celebrante, que eu acho que é uma das profissões mais nobres que existe. Eu honro demais todas as profissões. Neste momento, nós temos que honrar demais todos os profissionais de saúde, mas a nossa profissão de celebrar o amor, ela é absolutamente única, incrível, e é uma missão de vida. E você, quando celebra, você entra em um estado de graça. Verdade. Eu falo que o celebrante que celebra com a alma, ele entra em estado de graça, porque a cada celebração é uma entrega. Transcende a matéria. Transcende, porque você... se você se entrega a uma celebração e faz com todo o amor que aquele casal sonha em levar para uma vida, você se realiza com eles. E eles se realizam com você. Então, Universidade do Celebrante. Velho, então vou contar... algo diferenciado. Vou contar um segredo. Pode falar. Vou contar um segredo, primeira mão, só para vocês que estão aqui na live. Eu estou fazendo uma mentoria, estou desenvolvendo meu curso para casais. E isso vai agregar a esses casais que estão começando a vida, porque é com base na constelação familiar. Não é curso para constelador, não é curso para você se tornar constelador, é o curso para o casal enfrentar os desafios do dia a dia, com esse olhar, para tudo ficar mais leve. Então, em breve aí também quero oferecer essas parcerias aí para acompanhar também esses casais, né? Que os celebrantes da Universidade do Celebrante estão realizando esses casamentos, né? E a gente também ter essa oportunidade de acompanhar casais. Você está falando isso e a minha cabeça está fervilhando, porque nós temos uma proposta. Ai, Senhor Jesus, nós temos que unir forças e esses especialistas são fantásticos, porque as coisas que vêm acontecendo, sabe quando o universo vai trazendo, e quanto mais você exerce a gratidão, mais chega para a gente. Sim. Então, gente, muita coisa linda. Ainda mais com a mentora como é Vera, você traz só coisas boas. E com esse time, né, gente? Querida. Olha, eu só sou gratidão. Não, é um time de primeiríssima. Grupo dos especialistas, eu só tenho a agradecer a entrega de todos por comprarem as minhas ideias de última hora, as ideias da Vera, para a gente realmente entregar conteúdo. E eles criarem, né? Porque foram os nossos especialistas que criaram esta semana, né? Verdade. Eles criaram esta semana. Verdade. Então, assim, em questão de 2 dias, estava criada esta semana do livro, essa semana com obras tão incríveis. Então, é uma coisa sem precedentes de tanta alegria, de tanta felicidade, de ter um time tão precioso. São diamantes que nós temos colocando na mão dos nossos alunos, né? Gente, quem chegou atrasado aí, assistam as gravações. Já teve live domingo, segunda, essa vai ficar gravada, e a semana, e assistam ao vivo
as próximas lives que elas vão até sábado, né, Até Clarissa? sexta, dia 23. Amanhã Até nós sexta. teremos aqui Luciana Rocha. a Luciana Rocha, Que nossa tá especialista aqui, né? querida, também de Brasília. Ela vai falar sobre orgulho e preconceito da Jenny Austin. Então é uma coisa assim, vai ser incrível amanhã. Quem vai estar Não mediando percam não essa serei live. eu, vai ser a Leandra Zanetti. Leandra Zanetti vai estar com a Eu Luciana vou estar de aqui. folga só assistindo. Ah, isso aí. Pois é. Amanhã a Leandra e a Luciana vão estar ali no comando. Eu vou estar aqui palpitando. Luciana já mandou os coraçõezinhos roxos dela. Ah, é isso. Então Milagres. amanhã vai ser uma aula incrível. Aí quinta teremos 2 lives e sexta 2 lives. Uma das 20 às 21, uma das 21 às 22. Amanhã, 21 horas aqui. É 21, Clarissa? 21. 21 horas aqui com Orgulho e Preconceito, um livro extraordinário com uma especialista extraordinária, com uma mediadora extraordinária para vocês da Universidade do Celebrante, alunos, convidados e todas as pessoas que chegarem. Estão dizendo que vão Gratidão, estar aqui muito com amor, muitas certeza, bênçãos. que ama Orgulho e Preconceito, vai ser um sucesso. Maravilha. Vai ser um sucesso. Já está. A minha gratidão, o meu amor a todos que estiveram conosco, a todos que passaram por aqui, aos que ficaram até o final. Gratidão, Adriana, gratidão, Clarissa. Infinitas bênçãos para vocês e foi um presente dos deuses esta live de hoje. Sem dúvida. Obrigada, Adriana, por ter se disponibilizado. Obrigada, Vera, por abrir o espaço. Obrigada por essa conversa deliciosa. Obrigada a todos que acompanharam. Para mim é uma honra, repetindo aqui, estar aqui mediando essas duas maravilhosas. Que linda audiência, super participativos, né? Sim. Sim. É muito gostoso, é um Obrigada, bate-papo leve. E lembrem, vocês podem interagir ao vivo conosco em todas as lives. Hoje o Instagram permite dividir tela com até 4 pessoas. Então, durante as lives, é só dizer eu quero, que vocês entram ao vivo com a gente, fazem as suas observações, fazem as suas perguntas. E isso aqui é uma sala de aula aberta a todos que quiserem participar. Uma ótima noite Isso a todos. mesmo. Amanhã às 21 horas. Tirem a print, marquem a Universidade gente. vai estar aqui de novo. Oi? Isso. Olha, se vocês gostaram da live, O tá? print. Deixa a gente saber. Tira print. Põe Vamos lá lá, no seu corrido, story. Se você corridinho. gosta de jogar esse jogo, põe lá no seu story, marca a gente, tá? Isso A gente aí. vai adorar. Ok. Vou printar nós. Exatamente. Gratidão, beijos, tchau, E tchau. aí, vamos fazer o print. Ah, tá. Então vamos. Mais um. Pronto, registrado. Maravilha, gratidão, Obrigada a beijos, todos que beijos. assistiram. Gratidão em nome da Universidade do Celebrante. E até amanhã às 21 horas. Ótima noite a todos. Até amanhã. Beijo. Tchau. Gratidão, tchau, tchau.